Outra decisão que a gente também tem que analisar aqui tem a ver com o roubo lá do INSS. O ministro André Mendonça determinou o bloqueio de 380 milhões de reais em bens imóveis e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos. A entidade e os dirigentes foram alvo nessa operação mais recente que aconteceu, a Operação Sem Desconto da PF, que investiga o roubo dos aposentados. Mendonça também autorizou a quebra dos sigilos bancários do sindicato e de diversos dirigentes. A PGR, a Procuradoria, apontou suspeita de lavagem de dinheiro. O irmão do presidente Lula, o Frei Chico, ele é vice-presidente desse sindicato, que foi alvo desse bloqueio. No entanto, ele não é alvo da Polícia Federal e da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele é o vice-presidente do sindicato, mas ele não é alvo, não está na lista dos investigados. Mas o sindicato, sim, agora inclusive com os bens bloqueados. Bom, a gente recebeu há pouco a nota do sindicato falando sobre isso. A nota diz o seguinte, abre aspas, desconhecemos o teor da investigação da PF que serviu de base para a decisão do ministro André Mendonça. Portanto, podemos responder apenas pelos nossos atos, amparados em uma contabilidade verificável e pela transparência administrativa e jurídica. O crescimento do número de associados se deu em função dos serviços efetivos que prestamos, descontos em farmácias, auxílio funeral. Aí eles contam aqui outras situações e funções e serviços que eles oferecem. É repetitivo dizer que ainda que o sindicato é uma entidade de caráter sindical que atua em defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas, desde os anos 2000. Vale dizer que o número de associados cresceu na época da pandemia, pela própria característica dos associados. E, por fim, o bloqueio judicial da entidade é abusivo e está sendo objeto de recurso para que se obtenha a imediata suspensão. Você enxerga abuso aí, ô Nilson? Desculpa. Olha, eu acho que isso faz parte da investigação e é extremamente necessário. É claro que não colocaria como um agravante, mas tem um fator aí que não é um fator pequeno, que é o fato do vice-presidente. Desculpa, ela está me perguntando como escreve o nome da mãe dela. Que é o fato do vice-presidente do sindicato ser irmão do presidente Lula. Mas eu acho que isso faz parte da investigação. Eu não vejo. É claro, qualquer instituição que for alvo de uma investigação vai dizer que é abusivo, que ela está fazendo tudo certo, que isso é um motivo de perseguição, e isso faz parte do jogo e isso deve continuar. Agora, a investigação, acho que ela tem que seguir e tem que ter a consequência de dizer que definitivamente o sindicato não tem nenhum tipo de envolvimento ou qualquer tipo de irregularidade. Mas não vejo como abusivo. Como que vai fazer? Uma investigação ela tem que acontecer se existe qualquer fio que ligue com talvez um dos maiores escândalos envolvendo o INSS que o país já viu. Vamos lá, Josias. Tem todo um cuidado, né? Por ele ser o irmão do presidente Lula. E algumas pessoas até questionam, mas ele não deveria ser investigado, já que ele é vice-presidente desse sindicato? O bloqueio desses bens pode ser considerado abusivo? Como é que você vê isso do ponto de vista até político, Josias? Não há abuso na decisão judicial, o que há é precaução. Em relação ao Frei Chico, ele não é investigado porque até aqui não se encontrou nada que o incrimine neste caso. Agora, estamos falando de um personagem que é irmão do Lula, irmão do presidente da República, e é vice-presidente dessa entidade, que está sob investigação, sob a suspeita de roubar dinheiro de aposentados, né? Embora não seja investigado, ele se mantém na diretoria do sindicato. Deveria considerar a hipótese de se afastar, porque as suspeitas são muito bem documentadas e são profundas. Ao se manter na vice-presidência do sindicato, o Frei Chico, ele age como se testasse a profundidade da água suja do sindicato com os dois pés. Então corre o risco de afundar. Devia considerar a hipótese de sair. Agora, o ministro André Mendonça, do Supremo, ele antes de bloquear ou mandar bloquear 389 milhões dessa entidade, né,
esse Sindinap, Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas, antes do bloqueio, ele ouviu a Procuradoria, como deve fazer um ministro do Supremo. E a manifestação do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ela é muito impressionante. Primeiro, ele diz que era imperioso fazer esse bloqueio dos bens, porque as pessoas são suspeitas de ter subtraído dinheiro de aposentados. Então, é preciso tirar os bens dessas pessoas que, nas palavras do Procurador-Geral, subtraíram dinheiro alheio, né? E o procurador, ele apresenta no documento que enviou ao Supremo dados que ele recolheu da investigação feita pela Polícia Federal. E mostra lá que tem desvio de dinheiro do sindicato para uma construtora, coisa de 1,1 milhão e 100 reais. Passaram o dinheiro para uma construtora que não tem endereço comercial, funciona num endereço residencial, não tem funcionário. Houve ali, segundo o procurador, uma série de repasses, transações feitos do sindicato para parentes de pessoas que integram a direção do sindicato. Então, há uma aparência em determinadas transações financeiras de lavagem de dinheiro, segundo a conclusão da Polícia Federal, que foi endossada pelo procurador e repassada ao Supremo. Portanto, há muitas suspeitas que estão sendo elucidadas pela Polícia Federal, e nesse estágio da investigação, do inquérito, convém reter bens dos investigados para que amanhã, se essas suspeitas se confirmarem, exista alguma coisa a restituir, não é? Agora, quando digo, Fabíola, que o Frei Chico deveria considerar a hipótese de se desligar desse sindicato, até porque o que se diz é que não há suspeita por hora contra ele, então ele devia se distanciar, porque ele, embora não tenha indicação de envolvimento nos malfeitos, ele está sendo tratado como suspeito pela CPI, por exemplo. Houve a inquirição do presidente dessa entidade, e a única pergunta que fizeram lá, aliás, é um presidente conhecido como Milton Cavallo, na CPI do INSS, perguntaram para ele qual é e fizeram uma pergunta como vacina para proteger o Frei Chico, o irmão do Lula. Então, Paulo Pimenta, que é um deputado do PT, do Rio Grande do Sul, que já foi ministro do Lula, perguntou qual era a relação do Frei Chico com a entidade. E aí o tal Milton Cavallo, que é o presidente, que se recusou, inclusive, a responder às perguntas que diziam respeito a ele, disse não, o Frei Chico tem apenas um papel de representação sindical, não tem nenhuma atribuição administrativa na entidade, no sindicato, é só uma participação política, nada além disso. Agora estão tramando lá, a oposição está tramando a convocação do Frei Chico. Então ele deveria, Fabíola, até para o seu próprio bem, considerar essa hipótese de se desvincular desse sindicato, depois de concluída a investigação. Se ele achar que é o caso, retornaria, mas do ponto de vista jurídico, apenas jurídico, foi perfeita a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo. Tem que segurar mesmo, Fabíola. Esses 389 milhões, eles se destinam eles foram bloqueados por precaução. As investigações estão em curso, amanhã pode ser necessário restituir, como parece provável que será. Então, não se pode correr o risco de amanhã, quando formos procurar, não tem dinheiro mais para restituir, né? Então, foi uma decisão acertadíssima, Fabíola. Bom, para quem está conosco na TV, um intervalo, mas a gente segue pelo YouTube, inclusive eu quero agora análise jurídica a respeito disso, porque o sindicato está questionando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a decisão do ministro André Mendonça, dizendo que é abusivo bloquear os bens, né, e o dinheiro do sindicato, em torno de 380 milhões de reais. Vamos ao intervalo, a gente fala sobre isso no YouTube.
Vamos lá, professor Mairovich, é abusivo, não é? André Mendonça acerta? Como é que funciona essa história do bloqueio diante de uma instituição que é alvo, neste momento, de uma investigação, inclusive foi alvo de uma operação da Polícia Federal? Fabiola, olha, o ministro Mendonça sabe muito bem, como qualquer estudante de direito de primeiro ano, da regra que o direito não socorre aos que dormem. Olha, não dá para dormir nesse caso. O dinheiro pode ir embora, pode sumir, pode desaparecer. Então, cautelarmente, em razão do perigo, em razão de eventuais desvios do dinheiro sumir, havia necessidade sim, dada a proporção do escândalo, do bloqueio de bens. O ministro agiu com absoluta correção dentro do direito, não existe, o sindicato está falando que há abuso, não tem abuso nenhum, o que está tendo é um esperneio e vergonhoso, porque o escândalo está aí. Isso é um ponto. O segundo ponto, e para que a gente não perca tempo, um sindicato, quando é constituído, ele tem o quê? Ele tem os atos de constituição, as atas, e basta ver num sindicato, e isso é muito fácil de ver, de perceber, porque isso tudo é público, o quê? Quais as funções? O que faz o presidente, o que faz o vice? Está lá escrito que o vice é só representação? Será que o vice atua no conselho de administração? Qual é o tipo de atividade? Daí e só a partir daí se verifica qual é a função e se de fato se cumpre o estabelecido nos atos constitutivos, fica muito fácil de incluir ou não incluir o irmão do Lula. Basta verificar, olha, está escrito nas atas de constituição do sindicato, tem lá a função de cada um. Olha, será que está tão difícil de fazer isso? Então fica tudo muito... participa, não participa de atos da administração? Está tudo escrito, registrado, isso é uma prova fácil de verificar. E chama a atenção também, né, professor Mairovich, o sindicato dizer que desconhece o teor da investigação da Polícia Federal. Poxa, nessas operações eles divulgam tudo, é estranho eles falarem isso também, né? Basta constituir um advogado para verificar. Os atos podem ser reservados no interesse da investigação, mas advogados têm acesso. E começou mal o sindicato, né? Com aquela primeira expressão, como repetidamente vem se dizendo. O que repetidamente vem se dizendo? O caso é seríssimo. Tem que apurar. Não existem pessoas acima de qualquer suspeita e nem entidades acima de qualquer suspeita num sistema republicano que é o nosso. Esse é o nosso professor. Chama atenção esse tipo de manifestação, Fabiola, chama Josias, atenção. deixa eu só receber quem está chegando na TV, Josias, para o pessoal não ficar perdido. O professor Mairovich aí, nesse desabafo final, estava falando sobre o roubo dos aposentados e pensionistas e sobre a reclamação do sindicato. E o professor Mairovich diz, não tem ninguém acima da lei, tem que investigar mesmo e tem que bloquear. E a decisão está correta de André Mendonça a respeito disso. O sindicato que escolha um advogado para representá-lo e descobrir mais detalhes a respeito dessa investigação e defender o sindicato. Vai lá, Josias, para arrematar. O sindicato já tem advogado, né, constituído, já sabe o que está se passando, né? E o procurador deu lá a letra na manifestação que enviou ao Supremo, né? Me impressionou, Fabiola. Eu li aqui a manifestação do procurador e me impressionou. Ele falou que tem transações financeiras ali do sindicato para empresas de fachada, conta de parente dos dirigentes dessa associação. Diz que o material revela um encadeamento ali de transações que se estendem do núcleo de direção do sindicato para empresas de fachada, para parentes dos dirigentes do sindicato. Então é coisa muito séria. E aí diz o procurador, é preciso proteger a Fazenda Nacional, fazendo esse bloqueio. Eu diria que é preciso proteger até os que foram assaltados. A essa altura já está o governo federal, aliás, com autorização, com aval do Supremo, restituindo o dinheiro para aqueles aposentados que requisitaram a devolução, que já constataram que foram assaltados e requisitaram a devolução. Então, se o governo está devolvendo, o governo precisa se precaver para
obter esse dinheiro de volta, né? Porque hoje está sendo transferido para os aposentados que foram assaltados o meu dinheiro, o seu, Fabíola, do professor Walter, o do Ronilson, o dinheiro do contribuinte brasileiro. E é preciso que essas entidades que favoreceram o assalto e que praticaram o assalto, se comprovadas as acusações, que restituam o dinheiro. E uma forma de assegurar isso é retendo os valores, Fabíola.